Vamos falar de um assunto fundamental: como o governo transforma uma necessidade, sei lá, um hospital, uma estrada, em algo real que sai do papel? Pois é, não é mágica, não. Existe um processo, um verdadeiro roteiro de planejamento. E hoje a gente vai desvendar as peças mais importantes desse roteiro. A pergunta que move tudo é essa aqui: como é que uma necessidade da população vira um contrato, um projeto executado? A resposta, como vamos ver, está numa série de documentos que garantem que o dinheiro público seja usado da melhor forma possível, com eficiência e transparência. Ok, vamos lá. O nosso mapa de hoje é o seguinte: a gente começa entendendo o problema, ou seja, como o governo começa a comprar. Depois, a gente passa pela fase de estudo, o ETP. Aí a gente detalha o plano, seja com um termo de referência, o TR, ou com o projeto básico, o PB. E para fechar, vamos ver o que dá errado e como fazer certo. Vamos nessa? Então, tudo começa aqui. Antes de comprar qualquer coisa, seja um computador ou construir uma ponte, o ponto de partida do governo não é uma lista de compras. Não mesmo. O ponto de partida é sempre um problema a ser resolvido, uma necessidade da sociedade. E para entender esse problema de verdade, para investigar a fundo, entra em cena o estudo técnico preliminar, o famoso ETP. Pensem nele como a pesquisa que se faz antes de construir uma casa. É preciso analisar o terreno, ver as opções, estudar a viabilidade, antes de decidir qual casa construir, certo? A lógica é a mesma. Formalmente, o que o ETP faz é isso. Ele é o documento que bota no papel qual é o problema e qual é a melhor solução depois de analisar várias alternativas. É ele que vai dizer se a contratação é viável, tanto do ponto de vista técnico quanto financeiro. É a garantia de que a escolha é a melhor para o interesse público. E olha só que interessante, o ETP não é um documento solto, ele segue uma lógica, responde a perguntas cruciais. Por que a gente precisa contratar isso? O que exatamente a gente precisa? Quais são as soluções que o mercado oferece? Quanto isso deve custar? E a pergunta de ouro: essa contratação é de fato a melhor opção? E isso aqui é muito sério. Não é só uma recomendação, não. O Tribunal de Contas da União já deixou bem claro: pular a etapa do ETP ou fazer de qualquer jeito é irregularidade grave. Pode anular todo o processo. Ou seja, planejar não é só uma boa prática, é uma obrigação legal. Certo. Então, o ETP já disse que a contratação faz sentido e apontou a melhor solução. E agora? Bom, agora a gente precisa de um plano de ação detalhado. E quando estamos falando de comprar bens ou serviços comuns, tipo equipamentos, software, segurança, esse plano se chama Termo de Referência, ou simplesmente TR. O TR é basicamente o manual de instruções da compra. Ele pega aquela solução que o ETP indicou e transforma em especificações super detalhadas. Ele diz exatamente o que vai ser comprado, como vai ser entregue, como o governo vai fiscalizar e como vai pagar. É o guia que todo mundo, governo e fornecedores, vai seguir. A lei é bem detalhista sobre o que o TR precisa ter, mas a gente pode agrupar tudo em 4 grandes pilares. Primeiro, a definição do objeto: o que, quanto e por quanto tempo. Segundo, a fundamentação, que basicamente se conecta com o que foi estudado lá no ETP. Terceiro, a execução e gestão, como o serviço vai ser acompanhado. E por último, como o fornecedor vai ser escolhido e, claro, como vai ser pago. Mas e se o que a gente precisa não é comprar algo pronto, mas sim construir algo, como o nosso posto de saúde do exemplo? Aí a coisa muda de figura. Se o TR é o manual de instruções, o projeto básico, o PB, é a planta do arquiteto, o blueprint. Ele é usado especificamente para obras e serviços de engenharia. A própria definição já diz tudo, né? O projeto básico é um conjunto de elementos técnicos. Ele tem que ter estudos do solo, cálculos, plantas, materiais e, muito importante, o orçamento super detalhado da obra. O nível de detalhe tem que ser tão bom que qualquer empresa de engenharia consiga olhar e saber exatamente o que fazer e quanto vai custar. E essas imagens aqui ilustram isso perfeitamente. A gente não está falando só de um texto descrevendo o que se quer. A gente está falando de desenhos técnicos, de plantas, de cálculos. É o projeto em si. É o que o engenheiro vai usar no canteiro de obras. Então, para não restar nenhuma dúvida, a diferença crucial é essa aqui. O termo de referência, o TR, é usado para contratar bens e serviços em geral. Coisas como software, limpeza, equipamentos.
Já o projeto básico, o PB, é o documento para contratar obras e serviços de engenharia, pontes, prédios, estradas. Um é para comprar, o outro é para construir. Simples assim. Ok, mas ter o documento certo é só metade do caminho. Ele precisa ser bem feito. Então vamos dar uma olhada no que geralmente dá errado nesse processo e, o mais importante, como garantir que o plano realmente funcione na prática. Os erros que mais custam caro são quase sempre os mesmos. A descrição do que se quer comprar é vaga. A justificativa não convence. Os prazos são completamente fora da realidade. Faltam detalhes técnicos importantes. Cada um desses errinhos pode virar um problemão, resultando em licitações desertas e dinheiro público mal gasto. Então, qual é a solução? É seguir o roteiro direitinho. Hoje em dia, a administração pública já tem modelos, documentos padronizados e, principalmente, checklists. Listas de verificação que funcionam como um guia para garantir que nada importante seja esquecido. Isso aumenta, e muito, a chance de uma contratação dar certo. No fim das contas, a mensagem principal que fica é esta. ETP, TR e PB podem até parecer documentos complexos, um monte de papel, mas não são só burocracia. Eles são o alicerce, a fundação de um gasto público que seja eficiente, inteligente e, acima de tudo, transparente para toda a sociedade. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Todo mundo quer ver o resultado. O hospital funcionando, a estrada bem feita, mas a gente sabe que um bom plano é sempre o primeiro passo para um grande resultado. A pergunta que fica no ar é: será que a gente, como sociedade, está atento e cobrando para que esses planos sejam bem feitos desde o começo? Fica aí a reflexão. Até a próxima!